canta, alabaça, oh Jesus da glórias. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Graças a Deus. Glórias ao teu santo Deus nome. tem nos abençoado Glória a Deus. ricamente Santo de Deus, e maravilhosamente, que possamos receber de Ti a graça e o poder, a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é eterno, Ele não muda, Ele não tem sombra de variação. Hoje Ele é Deus, porque desde o princípio Ele é Deus. Ele continua sendo Deus, Deus verdadeiro, Deus que criou o céu e a terra. Tem uma palavra escrita no capítulo 17, versículo 24 do Evangelho de São João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24, quando Jesus estava orando pelos seus discípulos, e quando ele falava com o Pai a respeito dos discípulos, e também da tua última hora que ele estava para passar por morte de cruz, um processo na época que aquele que era condenado tinha que morrer pela cruz, era pena de morte. A pena de morte naquela época era morte de cruz. Então ele estava condenado, já estava procurando ele para ser preso. Louvado seja o teu santo nome, que disse assim: Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também ele esteja comigo, para que veja a minha glória, que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e este conhecerão que tu me enviaste a mim, e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e olha, farei conhecer mais, para que o amor com que me tenho amado esteja nele e eu nele esteja. Jesus, orando esta palavra, logo após desta oração, que disse nas últimas palavras: eu lhe fiz conhecer. Ele estava falando que é com o Pai, orando a Deus, dizendo para ele: Pai, eu lhe fiz conhecer, eu peguei para os discípulos, eu ensinei os discípulos teu nome, e olha, farei conhecer muito mais, para que eu ama com que tenho amado, esteja nele, e eu nele esteja, para que o amor com o que tenho me amado esteja nele, e eu nele esteja. Ele fez conhecer o amor de Deus que estava em Cristo, e ele, amando o teu filho, teve coragem
de dar o seu Filho em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para o culto, para resgatar a nossa vã maneira de viver, que é somente Deus pode fazer este, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então chegou a hora de Jesus passar pela morte de cruz, mas tinha que passar por um processo. Esse processo foi assim: Jesus é preso no Getsemane. Quando Jesus acabou de orar a Deus, ele foi para o Getsemane. Ele estava orando juntamente com os discípulos. E ali Jesus é preso naquele lugar onde ele estava orando. E tendo Jesus dito isto para o Pai, terminando a sua oração, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Sidom, onde havia um hóspede, o qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Quando Jesus estava reunido com os seus discípulos, Judas não estava mais junto com eles, porque Judas teve só na última ceia, a qual Jesus celebrou, e disse: aquele que pegar o pão molhado no prato, este é o que há de me trair. E logo quando Judas pegou este pão molhado, ele saiu depressa para buscar um conjunto de soldados para mostrar aonde Jesus estava. E ali Jesus estava no Getsemane. E a Bíblia disse bem claro que Judas, a qual traiu a Jesus, conhecia aquele lugar aonde Jesus orava juntamente com seus discípulos, e foi correndo. E assim disse a Bíblia: e tudo pois, tendo pois Judas recebido a corte, os oficiais dos príncipes, dos sacerdotes e fariseu, veio para ali com lanças, com arcos e com flechas. Sabendo, pois, Jesus tudo as coisas que sobre ele havia de acontecer, e adiante disse-lhe: a quem buscais? Quando Jesus viu Judas Iscariotes, a qual o traiu, chegou com a tropa, chegou com os oficiais dos sacerdotes e dos fariseus, e veio ali com ele, com lâmpadas, com lanternas, brilhando, e chicote e armas. Vieram armados para realmente prender Cristo. Isto foi naquele dia que ele estava orando. E sendo, pois, Jesus, sabendo Jesus
das coisas sobre o que havia de vir adiante, adiantou-se, disse: a quem buscaste? Eles foram para aprender, foi com lança, foi com armamento, porque se resistisse, ele pegava e prendia. Mas Jesus não deixou que eles prendessem, se entregou, porque ele veio para cumprir a palavra dos profetas, que ele seria crucificado, que ele levaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre nós, agora está sobre os teus ombros, porque sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer com ele. Respondeu-lhe a Jesus: ô Nazareno. Jesus perguntou aos soldados: a quem buscaste? Ele respondeu-lhe Jesus. Eles responderam a Jesus: ô Nazareno. Disse Jesus: sou eu. E Judas, que tinha traído, estava com eles, juntamente com os soldados, que a qual Jesus seria preso através dos soldados. Judas estava com ele. Judas recebeu 30 moedas de prata para entregar Jesus, para ser crucificado, para ser morto, para ser preso. E assim, disse que Judas estava com ele. Quando, pois, lhe disse: eu sou, recusaram e caíram por terra. Olha o poder do brilho de Deus em Cristo, que é o Verbo, o próprio Deus, encarnado em Cristo. E disse bem claro, quando Jesus disse: eu sou, caíram por terra, não aguentaram o esplendor da presença de Jesus, a qual ali foi provado que o Senhor Jesus é o próprio Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas ali tornaram-lhe, pois, a perguntar: quem buscasse? Jesus tornou a perguntar. Quando eles caíram por terra, levantaram de novo. Jesus tornou a perguntar: a quem buscasse? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que eu sou. A primeira vez que Jesus disse: eu sou o Nazareno, eles caíram por terra. Quando eles levantaram, Jesus tornou a perguntar: quem tu buscaste? Ele disse: o Nazareno, Jesus o Nazareno. Então Jesus, falando para ele, Jesus respondeu: já vos falei que eu sou Jesus o Nazareno. Pois me buscaste a mim, deixa-me ir. Estes, louvado seja o santo nome do Senhor. Então naquele momento, quando ele disse: deixa ir estes são os seus discípulos, que prendesse somente ele. Jesus não precisou de ninguém prender ele. Ele mesmo se entregou, porque ele sabia que grande obra seria realizada através dele,
que o mesmo Deus que deu para ele o poder sobre a carne, para que ele pudesse passar por morte de cruz, também o mesmo Deus ressuscitaria ele ao terceiro dia. E naquele momento que ele confirmou novamente: quem buscaste o Nazareno? Sou eu. Então deixa que eu vá. Jesus não precisou de ninguém abraçar a ele e algemar a ele com força, com violência. Ele se entregou. Então deixa que eu vá com vós, porque me buscaste. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas ele pediu que despedisse os discípulos e levasse somente ele, para cumprir a palavra de Deus, que a qual um morreria como um cordeiro imaculado, sem mácula, sem mancha, sem pecado. Ele fez pecador por causa dos pecadores, que são nós que andamos no pecado, vivemos no pecado, precisando de libertação. E nossa libertação só pode ser retirada através de Cristo Jesus, do seu sacrifício na cruz, que foi o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então disse ele: deixa eu ir, para que se cumprir a palavra que tem dito: dos que me deste, nenhum deles perde. Então Simão Pedro revoltou naquele momento. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-se e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome desse servo era Malco. Mas Jesus disse: Pedro, mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que meu Pai me deu? Foi este, ele testificou naquele momento. Eu creio que falou outras palavras: Pedro, para que isto? Não deixa, não usa a tua espada, porque não é com a espada que você vai ter vitória, não é com arma que vai te resolver o seu problema, mas o teu problema está reservado para ser selecionado, para te dar paz. Não é com espada, não é com armas, mas sim é com sangue precioso de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Porque ele não muda a situação terrena, mas muda a sua vida espiritual, a qual nessa terra tu vive vagando, perguntando: que farei eu? Como eu irei fazer? E assim levaram Jesus à prisão perante Pilato. E ali realmente ele bebeu o cálice. O cálice que ele bebeu não foi este que nós comemoramos nas ceias, mas aquele que está escrito, que quando nós a lembramos da tua morte, ele disse bem claro, dizendo na sua palavra a respeito do cálice do teu sangue.
Bendito seja, exaltado seja o nome daquele que te deu o direito de um dia participar da ceia do Senhor, ser pertencente a um povo que é comprado e remido pelo sangue precioso. E disse, indo um pouco adiante, aproximou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas assim como tu queres. Ele disse: se for possível, poupa de mim essa morte de cruz, que é o cálice. Mas ele disse: não faça a minha vontade, mas faça a vontade do Senhor. Porque disse a palavra: se a semente que foi plantada não morrer, não dá fruto. Se ela não morrer, ela apodrece na terra e não dá frutos. Mas se ela morrer, ela produz até 100 vezes mais daquela semente. E Jesus era semente para salvar a humanidade dos teus pecados e da sua perdição. Então ele precisava morrer, crucificado, derramar o teu sangue, que foi no dia de ontem, no dia da sexta-feira, a qual às 3 horas da tarde ele expirou e disse: agora está tudo consumado, está tudo consumado. E ali expirou, ali ele expirou, e assim se entregou o teu espírito para Deus, voltando para Deus novamente. E agora ele ficou um tempo, aí ele foi para a sepultura, a qual foi crucificado, foi para a sepultura. Mas a Bíblia diz que no sábado, que é o segundo dia, ontem na sexta-feira ele morreu, entregou o teu espírito a Deus, e expirou, e a sua carne ficou na terra, foi para a sepultura. No sábado, no segundo dia, ele foi, tomou a chave do inferno e da morte, desceu ao inferno e tomou da mão de Satanás a chave da morte e a chave do inferno. E assim, ao terceiro dia, ao amanhecer o terceiro dia, que foi o domingo, ele ressuscitou. E a Bíblia disse que ele foi para o meio dos discípulos e soprou diante deles o Espírito Santo. Louvado seja o teu santo nome. Ele foi visto pelos discípulos depois de ressuscitado. Mas depois de ressuscitado, ele foi e encontrou os discípulos. No versículo 22 do capítulo 20, a qual ele estava já ressuscitado no terceiro dia, que foi no domingo, que é no dia de amanhã, ele apareceu aos discípulos e disse para ele,
pois Jesus, entre outra vez, paz esteja convosco, já pela terceira vez, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Lá na palavra ele disse no 17, eu fiz conhecê-lo, mas farei eles conhecer mais ainda, porque eu vou para o Pai. E agora ele está fazendo ele conhecer quem é realmente, com quem ele estava andando. Jesus estava fazendo os discípulos conhecer com quem ele estava andando, com o próprio Deus. Disse-lhe Jesus outra vez, paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos enviarei. E disse assim, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. E agora recebeu a ordenança que está, e de fazer discípulo de toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até o fim da tua vida. Mas os discípulos pegou essa ordem, e ele disse para os seus discípulos, depois que soprou no meio dele o Espírito Santo, ele disse, em capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no versículo 4, e tendo com ele, determinou-se-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas se esperasse na promessa do Pai, que de mim ouviste. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele disse, porque na verdade João batizou com água, mas vós serei batizado com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. No versículo 8, ele disse, mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeei minha testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Isto foi a ordenança que ele passou para os seus discípulos. Ainda aqui na terra, ele já ressuscitado, apareceu para os seus discípulos. Os discípulos pensando que ele tinha morrido e tinha acabado tudo, mas de repente Jesus aparece para ele. Ide, seja minha testemunha tanto em Jerusalém como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra, os discípulos não podem chegar. Pregaram por toda parte aonde eles alcançaram durante o tempo da sua jornada aqui na terra. E hoje sobrou para nós o confim da terra, porque nós não andamos com Cristo, nós não contemplamos Ele fisicamente, mas contemplamos hoje pela fé aqui nesta praça, a qual Deus tem preparado este lugar e também o teu coração, para que tu possa receber esta palavra
hoje aqui nos confins da terra. Bendito seja o santo nome do Senhor. E quando disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Naquele momento que Jesus terminava de dar essa ordenança, que eles fizessem os discípulos, pregassem em Jerusalém, na Judeia, Samaria e os confins da terra, ele tinha que preparar alguém para ficar nos confins da terra. Hoje os discípulos de Jesus não estão aqui, aquele que viram, mas o que não viram, porque nós não vimos, nós não contemplamos com nossos olhos da carne, mas pela fé nós sabemos que Jesus está aqui, neste lugar, nesta praça, para te dizer que só Ele cura e liberta pelo poder do teu sangue e da tua palavra. E disse assim, quando ele dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, lá no Getsemane, em uma nuvem, recebeu, ocultando seus olhos, já não estava vendo mais. Jesus subiu às alturas, ele estava de pé ali, e de repente ele subiu, e foi subindo, e foi subindo, e foi subindo. De repente cobriu uma nuvem, e os seus olhos já não contemplavam mais, os discípulos não contemplavam mais, o povo que estava reunido naquele lugar não via mais, porque já tinha coberto. E disse a Bíblia, estando com os olhos fitos, aqueles que olhavam fito no céu, já vendo coberto, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, que eu creio também que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e o livra. O anjo do Senhor está aqui neste lugar, para que nos guarda de todo mal e de todo perigo, e cumpra essa palavra conforme está escrita do ide de Jesus. E disse 2 varões vestidos de branco, disse para eles assim, dizendo, os quais disseram, o qual lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi recebido acima no céu, há de vir assim, como para o céu vieste ir. E hoje agora nós estamos pregando aqui no confim da terra a respeito da sua volta. Ele veio, nasceu de uma Virgem Maria, de uma Virgem, padeceu após Pilatos, foi crucificado, ressuscitou no 3º dia, mas com 40 dias de ressuscitado, subiu ao céu, e está sentado à direita do Pai. Mas aqui está escrito que os varões que apareceram de brancos, perto junto deles que eram Galileu, os discípulos que eram Galileu, disse assim, os pais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu vieste ir. Aleluia! Hoje nós estamos nesta promessa. A qualquer momento a trombeta soar. Os mortos em Cristo Jesus que estão no cemitério, aqueles que mostraram
Aquele que estava morto, estão mortos, mas morreram em Cristo, confessando o seu nome. A Bíblia disse que eles ressuscitarão primeiro. Mas nós que estamos nesta praça aqui, pregando essa mesma palavra, a qual Deus tem dado para nós esse direito e esta força do Espírito de Deus, para te dizer, nós aguardamos a qualquer momento cumprir esta palavra, que dentre vós foi recebido no céu Jesus, há de vir, assim como o teu para o céu há de vir. Louvado seja o santo nome do Senhor. Para que ele vem nas nuvens de novo? Para buscar um povo comprado e remido pelo teu sangue. Um povo que fala das boas novas. Se você crê, ele vem. Se você não crê, ele vem. Uma coisa é certa, é mais certo do que você tem certeza que um dia vai morrer. Todo homem tem certeza que vai morrer, mas a mãe tem mais certeza que ele vem buscar um povo do que morrer. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão mortos ressuscitarão, e nós que estamos vivos serão transformados. Tu crê nessa palavra? Tu crê ou não crê? Ele vem, vai arrebatar um povo escolhido, especial e zeloso de boas obras, os quais está enquadrado nesta palavra. Você precisa enquadrar nesta palavra, e nessa tarde desse dia, nessa oportunidade, que a qual você não pode perder, aleluia, de aceitar a Ele como único, suficiente Salvador. Aquele jovem que aprendeu, que estendeu as mãos e aceitou Jesus, já é um candidato para subir para o céu, desde quando confessou o seu nome. E assim, que Deus possa abençoar a sua vida maravilhosamente. Bendito seja, exaltado seja o nome de Jesus. Eu agradeço esta tarde desse dia, por ter você ouvindo esta palavra, tem dado crédito a esta palavra, e assim que Deus te abençoe, no nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. É isso aí, amados ouvintes. Você ouviu o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus nessa tarde sendo pregado no teu coração. E você, a oportunidade está aberta para você vir até aqui nessa tarde. Você que quer receber oração, quer aceitar Jesus como Salvador, vem aceitar Jesus nessa tarde, arrepende os seus pecados. Aproveite a oportunidade que Deus de Israel está te concedendo nessa tarde de abraçar o Evangelho, de abraçar a palavra de Deus como ela é. A oportunidade está aberta para você nessa tarde. Venha aceitar Jesus, venha se arrepender dos seus pecados. Estamos aqui para orar em favor do seu lar, em favor da sua querida família. Já vamos fazer a oração final. E se você quiser vir aceitar Jesus, receber a oração, venha, estamos aqui para orar em seu favor. Glorioso Deus, maravilhoso eterno Pai, nós estamos, ó Pai querido, todos ouvindo, Pai Santo, que ouviram a Tua palavra nessa tarde, todos que ouviram a Tua palavra nessa tarde, venha trabalhar na mente e coração de cada um, todos aqueles que pegaram o conflito, Pai, venha trabalhar na mente e coração de cada um, Pai, colocamos o nosso vida para as Tuas mãos. Muito obrigado por essa oportunidade que nos concedeu de estar aqui nessa praça, falando do Teu amor, do Teu santo Evangelho, anunciando a Tua palavra gloriosa. Abençoe, meu Pai, todos que estão nessa praça, dá vitória e dá livramento, contra o laço da mente de cada um,
pelo teu poder, pela tua misericórdia, no nome do Deus de Israel. Amém, meus queridos ouvintes? Já vamos agradecer a Deus.